Antes de mais, uma saudação muito especial ao nosso Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e agradecendo as suas palavras, o seu convite e felicitando a Sociedade Portuguesa de Autores por esta iniciativa. Uma saudação especial também aos meus colegas de painel, agradecimento pelas palavras do professor Manuel Maria Carrilho, meu particular amigo. Minhas senhoras e meus senhores, o tema que nos ocupa, como aliás ficou bastante demonstrado, é um tema de extraordinária atualidade e premência. Falar da cultura no mundo globalizado é falar de um fenómeno cheio de paradoxos, cheio de contradições, onde encontramos a diversidade e a uniformização, a complexidade e a simplificação, quando não a mediocridade. A cultura é um lugar de escuta do outro, de diálogo, de troca, de diversidade, de compreensão da multiplicidade das identidades. E hoje vivemos a emergência de novos desafios que são tantas vezes inesperados e com os quais temos dificuldade em lidar. Como transformar a informação em conhecimento, como pôr as novas tecnologias ao serviço das pessoas, da sua dignidade, da liberdade e da igualdade, da cidadania, como garantir, afinal, que sejam instrumentos de emancipação e não instrumentos de condicionamento ou de dominação. Quantas vezes verificamos que a enorme emergência das redes sociais não significa mais e melhor comunicação, mas, pelo contrário, incomunicação. Realmente basta lermos tantas e tão diversas mensagens e verificar que a reflexão, que o pensamento não estão presentes como nós precisaríamos e desejaríamos nessa emergência de tecnologias com potencialidades extraordinárias. Não podemos esquecer que essas tecnologias envolvem potencialidades extraordinárias se nós conseguirmos que elas se traduzam em melhor comunicação, melhor reflexão, melhor compreensão. Falar de cultura é falar de um triângulo essencial. E esse triângulo essencial envolve a educação e a ciência. Educação, ciência e cultura são, afinal, elementos absolutamente essenciais que não podem ser divorciados. Têm que ser vistos conjuntamente. Quantas vezes não vemos programas de cultura nas políticas públicas que são apenas capítulos finais, cerejas no cimo de um bolo, que nada significam relativamente à transversalidade. Uma vez que falar de cultura, falar de criação cultural, é realmente falar de uma realidade transversal que tem que estar presente em todos os domínios da ação política. Daí que temos que compreender que hoje o fator essencial de desenvolvimento é a aprendizagem. E esse fator essencial de desenvolvimento, sendo a aprendizagem, é a chave que nos permite aliar o conhecer e o compreender. Há pouco dizia, importa transformar a informação em conhecimento. Eis o grande desafio. Desafio que toda a sociedade tem naturalmente de assumir. E na Sociedade Portuguesa de Autores, ao falar de criação cultural, nós estamos justamente a lidar
com a matéria-prima fundamental em que essa articulação entre informação e conhecimento tem que ser feita. Para quê? Para que possamos, afinal, responder a essa tentação de uniformização por baixo, de mediocridade, que é tantas vezes inimiga daquilo que é a sociedade contemporânea. Mas falar de educação, falar de ciência, falar de cultura, é falar de desafios extremamente exigentes. E esses desafios obrigam à cooperação. E, obrigando à cooperação, obrigam ao intercâmbio, à troca e, simultaneamente, à pesquisa, à reflexão, ao aprofundamento de conhecimentos, em nome, naturalmente, da emancipação. Garantir uma liberdade igual e uma igualdade livre. Que diálogo entre culturas? Não há diálogo sem troca, sem compreensão mútua, sem conhecimento. E quantas vezes, já foi aqui recordado, a propósito dos acontecimentos das últimas semanas, tantas vezes encontramos as explicações simplificadas e as soluções que não têm em consideração a compreensão essencial do que está em causa. Não podemos, de modo algum, dar resposta aos fenómenos tão complexos e agravados perante os quais nos encontramos. Não podemos dar resposta à atração da violência pela violência com simplificações e sem conhecimento. Essa é a razão pela qual falar de criação cultural, falar de cultura, obriga à reflexão. Obriga, naturalmente, a que possamos garantir que haja ideias, haja pensamento. E haver ideias e haver pensamento obriga, naturalmente, a que haja exigência. E a que haja superação das tristes simplificações. Este diálogo entre a cultura, que se torna indispensável e que tem que ser feito com troca, com partilha, com compreensão, leva-nos a perceber designadamente aquilo que Hans Küng há muitos anos nos vem dizendo perante a surdez geral de tantos responsáveis. Não há paz entre as nações sem paz entre as religiões. E isto significa que a emergência desta necessidade leva naturalmente à necessidade de compreendermos a complexidade das sociedades contemporâneas e, nessa complexidade, a entendermos a relação que existe entre as raízes, uma noção de identidade aberta e não de identidade fechada e a percepção exata daquilo que é a diversidade cultural. Jacques Delors tem proclamado que hoje a União Europeia tem objetivos talvez menos ambiciosos, mas mais exigentes do que aqueles que conheceu no seu início. E esses objetivos mais ambiciosos e mais exigentes são, em primeiro lugar, garantir a paz, garantir a segurança, não como um objetivo em si mesmo, mas um objetivo baseado na democracia. Em segundo lugar, o desenvolvimento sustentável. A percepção exata de que o desenvolvimento humano é fator absolutamente crucial a ter em conta. E, em terceiro lugar, a preservação da diversidade cultural. Paz, desenvolvimento, diversidade. Estes são, afinal, os elementos cruciais quando falamos da cultura como criação. E não pensem, sabemos que não pensam,
que falar da cultura como criação, falar da proteção dos direitos dos criadores, é falar de elementos estritamente de curto prazo ou estritamente imediatistas ou de puro interesse. Não. Falar da proteção dos criadores é proteger a própria criação. É proteger a própria capacidade de exercer a liberdade. É proteger a capacidade de garantir o livre debate de ideias. Já foi aqui referido o tema do valor económico da cultura ou da língua, mas o que tem mais valor é o que não tem preço. E a moderna economia hoje demonstra-nos o seguinte, que não é através de uma noção estrita de crescimento económico, meramente quantitativa, que chegamos a resultados adequados. Devo dizer-vos que, de uma forma muito intuitiva, o meu cálculo relativamente ao valor da língua ou da cultura no conjunto da economia é muito diferente daquele que eu tenho visto relativamente a contabilidades imediatistas. Porquê? Exatamente porque o valor não se afere apenas pelo preço, mas afere-se fundamentalmente pela capacidade que a sociedade no seu conjunto e as pessoas na sua singularidade devem assegurar e garantir. E aqui chegamos à lusofonia. E relativamente à lusofonia, precisamos saber exatamente de que estamos a falar. Ontem, aqui mesmo, tive o gosto, com grande emoção, de apresentar os escritos de prisão de Luandino Vieira. E nessa sessão memorável, nós recordámos, afinal, a propósito de testemunho desse homem, dessa ação, recordar que falar de lusofonia é falar de uma realidade muito rica e heterogénea. Língua de várias culturas, cultura de várias línguas. E se falo de língua de várias culturas, cultura de várias línguas, digo que justamente a riqueza da lusofonia está nesse polimorfismo e nessa diversidade. Diversidade e polimorfismo que se associam nas complementaridades. Ricas complementaridades. Mas ricas complementaridades que só podem existir sem qualquer tipo nem de paternalismo, nem de ilusão relativamente àquilo que se pretende. Falar de lusofonia é falar de algo que vai desenvolver-se extraordinariamente no próximo século. Fala-se muito do número dos falantes hoje, mas devemos falar daquilo que são os estudos que já neste momento existem relativamente ao que serão os falantes de português até ao final do século. Pelo menos 400 milhões de falantes de português até ao final do século XXI. E no Atlântico Sul iremos ter até 2070 um crescimento muito significativo no Brasil e a partir de 2070 um crescimento muito significativo em Angola e em África. Isto significa, naturalmente, que há um desafio extremamente exigente, desafio cultural, desafio de criação, que nos obriga a perceber, afinal, que a língua é uma realidade viva. A língua é uma realidade que está intimamente articulada
com a capacidade de criação. Alguém dizia, e alguém que bem conhecemos, e alguém por quem temos uma enorme admiração, Miyakoto, que temos que deixar na lusofonia o método do queixa-andar. O método do queixa-andar. Queixarmos-nos, mas deixarmos que tudo fique como estava anteriormente. Não. Nós precisamos, afinal, de garantir que a partir da diversidade, a partir da complementaridade, a partir da percepção das várias culturas e das várias línguas que coexistem neste espaço, uma vez que a língua portuguesa, sendo língua oficial, língua nacional, é, no entanto, fator congregador e não pode deixar de ser um fator profundamente congregador daquilo que são as várias culturas e as várias línguas que se desenvolvem neste espaço. Essa é a nossa riqueza. Quando lemos esse extraordinário romance de Baltasar Lopes da Silva, Chiquinho, nós percebemos que esse homem, que era professor de português e de latim, escreveu o primeiro romance bilingue entre o crioulo de Cabo Verde e a língua portuguesa. Esse romance significa, afinal, a percepção de que este espaço é um espaço de diversidade, é um espaço que se vai enriquecendo por esses elementos, por esses fatores diversos. Já referi aqui Miyakoto, posso referir João Guimarães Rosa, a sua obra extraordinária e aquilo que na língua, na plasticidade da língua, significa a reinvenção através da percepção da riqueza extraordinária daquilo que se desenvolve neste espaço de lusofonia. Lusofonia não é uniformização. Lusofonia é abertura. Lusofonia é, naturalmente, a compreensão de que é através dessa multipolaridade que nós podemos afirmar a língua. Afirmar com influência. Podermos ter influência, podemos ter força. E a propósito dos 20 anos da CPLP, é indispensável, e as fundações vão fazê-lo, vão assumir as suas responsabilidades, designadamente esta fundação, a Fundação Carlos Gulbenkian, vai assumir as suas responsabilidades no sentido de dizer que a CPLP tem que ser também a sociedade civil. A CPLP tem que ser também o envolvimento da comunidade científica, da comunidade cultural, dos criadores. É essencial percebermos que é a partir dessa capacidade criadora e não ficarmos apenas na lógica de esperar porque os governos façam tudo. Não. É indispensável que os governos assumam as suas responsabilidades, mas é essencial que a sociedade se assuma como fator de dinamização e como elemento catalisador. A língua portuguesa desenvolver-se-á através desta multipolaridade e importa, afinal, perceber que neste momento há desafios fundamentais que têm que ser respondidos, para falarmos justamente dessa relação da cultura num mundo globalizado. Em primeiro lugar, o objetivo primeiro da Unesco, educação para todos. É indispensável compreendermos que este objetivo é um objetivo exigente e é o primeiro dos objetivos de qualquer preocupação cultural. Só entendemos a força da cultura se garantirmos que a educação seja para todos. E a educação para todos significa, afinal, não apenas a educação formal, mas a educação e a formação ao longo da vida. É indispensável compreendermos, no fundo, que só combateremos a iliteracia, só combateremos todas as formas de ignorância se
assegurarmos permanentemente que a educação e a formação estão sempre presentes naquilo que realizamos. Em segundo lugar, e falar de autores e falar de criação é falar naturalmente da promoção da leitura, da promoção da aprendizagem, que significa, afinal, a promoção da emancipação humana. Porque se nós usufruirmos da arte, se nós usufruirmos da criação, nós certamente que estaremos a contribuir para uma melhor emancipação. Em terceiro lugar, a percepção exata da força da diversidade cultural. As identidades não podem fechar-se sobre si mesmas. Uma identidade fechada sobre si mesma morre. E mesmo que se torne ameaçadora, ela torna-se fator de desumanização. É indispensável, por isso, garantir que essa diversidade cultural seja uma diversidade de diálogo aberto, de enriquecimento mútuo. Ganharemos se recebermos dos outros o melhor que eles têm para nos dar. E, por fim, a necessidade de percebermos que há uma medida comum. Há uma medida comum na humanidade que tem a ver com o cerne da democracia e da liberdade. E essa medida comum seja referida, assumida completamente. E essa medida comum chama-se dignidade humana. É essa dignidade humana que temos que garantir. De modo a que as declarações de direitos não sejam letra morta. As declarações de direitos não sejam mera proclamação formal. Essas declarações de direitos que nos dizem que todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos, sejam realidade prática. E essa realidade prática, essa realidade viva, só pode existir se valorizarmos a criação e se respeitarmos integralmente aquilo que é a força da cultura criadora. Muito obrigado.